assim, para finalizar, Pois não. última questão. A gente do PET, acho que você não conhece muito bem, mas Não. uma das coisas que a gente valoriza muito é a extensão universitária, né? É o quê? Extensão universitária. Porque a gente, teoricamente, Que é nosso ótimo. trabalho é baseado no ensino, pesquisa e extensão, e a gente faz uma crítica bem forte a algumas formas de extensão que a universidade faz e busca, enfim, melhorar essa relação com a sociedade e tal. E pensando um pouco hoje na universidade, né, nas universidades, especialmente as estaduais paulistas, assim, a crise que a gente está vivendo, a crise econômica do país, tudo isso, e pensando por outro lado que a gente avança nos debates de gênero aqui dentro, ao mesmo tempo que a gente vê em alguns cursos conservadores ainda aqui dentro muitas atitudes de reprodução de machismo, enfim, milhões de casos que a gente está cansado de saber. Eu queria te perguntar quais potencialidades você visualiza na extensão universitária nesse contexto, assim, no sentido de como que a gente pode ajudar esses debates para fora da sociedade, tirar um pouco esse debate de gênero, levar para fora, como essa questão do PME, por exemplo, enfim. Como você acha que o nosso papel mesmo, né? Porque você fala um pouco disso, da sua militância, da sua prática intelectual estarem mescladas, mas muitas vezes aqui na universidade a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. Então, mas eu penso assim também, que, por exemplo, em relação à extensão, né? Eu acho que se eu morasse em Campinas, também meu acesso à cidade seria muito diferente, entendeu? O fato de eu trabalhar lá e morar aqui, vamos dizer, tem vantagens e desvantagens, né? Uma dessas é esse tipo de possibilidade de fazer trabalhos de extensão, por exemplo, que você faria em fim de semana, ou que você faria, não é? Então, eu acho que isso é fundamental, quer dizer, se as pessoas podem, né? Se elas têm tempo, se elas têm disponibilidade. Eu não sei, eu fico pensando às vezes como seria interessante, eu vejo isso um pouco na Unicamp com os meus colegas, né? Chegar nos colégios. Não é? Quer dizer, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, entendeu? De ir aos colégios. Primeiro, sabe o que eu gostaria de fazer? Eu sou de uma editora, eu participo de uma editora chamada Intermeios, que fica ali na Pompeia. E eu tenho uma coleção lá chamada Entre Gêneros. E nós publicamos 7 livros até o momento que falam de gênero. Então, uma ideia que eu gostaria de pôr em prática é produzir uma série de livrinhos pequenos, baratinhos, básicos, mas básicos sofisticados, né? Tipo, enfim, que discutam vários temas, desde gênero, a filosofia da diferença, enfim, os temas que a gente, arte feminista, políticas da subjetividade, que discutam essas coisas que as pessoas não entendem. Porque se você chega num lugar e fora da universidade e fala em gênero, a pessoa pensa que você está falando de gênero literário. Se pensar, né? Porque ela não entende o que tem a ver gênero com sexo. Não é? Então, eu acho que assim, há uma série, por exemplo, você chegar e fala em governamentalidade, as pessoas entendem, toda vez que eu falo em governamentalidade, as pessoas entendem governabilidade. Claro, elas não leram Foucault, por que elas vão entender? Entendeu? Então, primeiro tem que explicar. Então, eu acho que a gente devia fazer uma coleçãozinha pequena, pequena assim, de livros pequenos e baratos, de fácil acesso, dessas coisas complicadas. Entendeu? Dessas discussões que a gente tem aqui dentro, mas que não chegam e que demora muito para chegar. Quer dizer, vai demorar quantos anos para o livro didático incorporar, entendeu? Quer dizer, embora tenha, não é? Outro dia eu peguei um livro do meu colega José Alves e fiquei impressionada. Ou peguei o livro do Silvio Galo, em Filosofia da Diferença, para colégio, fiquei boba de ver, entendeu? Mas eu acho que tinha que ter mais. E isso seria muito interessante se você chegasse em colégios para fazer uma palestra, fazer uns seminários, ou se você chegasse em grupos, né? Grupos anarquistas, feministas, ONGs, associações, sei lá. Isso eu acho, né? Não sei, vocês fazem algum trabalho de extensão universitária? Então, o que vocês fazem? No PET História, atualmente, a gente está finalizando um trabalho de história oral que a gente fez no bairro de Jardim Miriam. Então, a gente entrevistou quase 50 pessoas que atuaram na Zona Sul na época da ditadura, que são pessoas que atuaram na ditadura, mas que não são dessas famosas, super conhecidas. E a gente fez quase 50 entrevistas e agora a gente está em processo de transcrição.
essa parte toda. Como foi a experiência delas na ditadura militar? Não só sobre isso, mas um pouco também para falar do bairro, da questão de como surgiu São Paulo e esse contexto da ditadura na periferia mesmo. A minha filha participa de um grupo que mexe com, eles trabalham com a questão da água, dos rios da cidade. Então eles vão na periferia falar sobre os rios da cidade, os rios daquela região, que é uma coisa muito legal, né? Ela é arquiteta e o grupo é arquiteto, geógrafo, né? Então eu acho isso maravilhoso e estou vendo crescer muito, né? Lá na Unicamp tem um trabalho também que é as Olimpíadas de História, que é muito legal, né? É muito legal, as pessoas adoram, elas vão lá, elas te abraçam, você vai dar uma aula para elas, te abraçam, te agradecem, você leva um susto, porque, sabe, você vai dar aula para o aluno no cotidiano, o aluno chega atrasado, olha para sua cara assim, né, se com aquela puta aula que você preparou, tal, o cara te olha assim, levanta, sai no meio, né, broxante. Aí vem aquelas pessoas que agradecem porque elas não têm o menor acesso. Então isso é muito gratificante pra gente, né? Eu gosto muito desse contato, entendeu? Eu acho que... Então, primeiro foi por causa do anarquismo. Então toda hora eu fazia palestra, organizava palestra, ia lá grupo debater lá no Brás, porque o Centro de Cultura Social era no Brás. Depois a gente comprou um espaço, o Jaime Cubeiros, que era a geração mais velha, o pessoal morreu e os mais velhos ficamos meio que nós, né? E aí nós compramos uma sala lá na General Jardim. General Jardim, né? Aquela rua ali que tem a escola da cidade. Oi? Da Escola de Sociologia Política? Não, é o Centro de Cultura Social. Fica lá, na General Jardim. É a rua que tem a Aliança Francesa, a Escola das Cidades e lá em cima, acho que é a Escola de Sociologia, né? Mas é mais perto da Aliança Francesa. Então, por vários anos, a gente também ficou fazendo palestras, reuniões. Teve uma época que a gente tinha uma casa ali, do lado do metrô Vila Madalena, o ICAL, Instituto de Cultura Libertária. Que também foi muito legal, um período muito bom, era impressionante, sábado à noite, assim, a gente, tem 100 jovens querendo palestra sábado à noite, né? Como assim, né? Por que não vão dançar, né? Na verdade que eles dançavam, depois depois tinha festa, mas então eu acho que assim, essa relação é muito gostosa, né? Então eu acho que é isso, assim, às vezes eu sinto assim, muita coisa, entendeu? Muita coisa e eu fiquei pensando assim, que se eu tivesse assim, se eu ganhasse na loteria, eu ia criar um centro cultural, entendeu? Eu gostaria de ter um instituto cultural, assim, quer dizer, não meu, né, de um coletivo, mas que tivesse assim, né, porque eu acho que assim, eu tenho bastante atividades com grupos coletivos, mas meio que informais, assim, a gente não institucionalizou, entendeu? Como, por exemplo, depois dessa minha ida para a Colômbia, aí o meu colega foi, aí os orientandos dele foram, aí a minha orientanda foi, mas a gente não tem um vínculo entendeu? Então foi acontecendo assim, então não tem assim um vínculo, porque eu acho que a formalização pode ser boa também, né? Eu acho que ela pode ajudar a estruturar melhor, né? Eu acho muito bom que os jovens estabeleçam... Eu sou a favor de conexões, né? Fazer resumo. Eu acho que o mundo precisa disso. Precisa. Porque assim, eu fico inconformada. Eu falo, gente, daqui a pouco eu tô velhinha, entendeu? Eu não vou lembrar de mais nada, né? Eu nunca entrei numa prisão. Eu não sei como é uma prisão. Eu nunca entrei num hospício. Eu entrei na zona uma vez, mas eu entrei como professora universitária, que tinha escrito sobre prostituição, com a igreja, e o PT, e o Anistia. Foi assim, a ciência, nós entramos, porque teve um congresso com as prostitutas, um congresso internacional no Rio de Janeiro, e a prostituta da Califórnia, uma senhora lá, defendia que as prostitutas deviam ser as prefeitas, porque são elas que conhecem a cidade, elas que sabem, e os homens deviam ajudar a carregar os pacotes, carregar as coisas, o peso. Mas quem devia administrar mesmo são as mulheres, porque as prostitutas conhecem a cidade. A californiana falando, mas era o máximo, a mulher assim, sabe, Amsterdã, Paris, tal, e no Brasil, lá num hotel, em Copacabana, com a Gabriela Leite. E depois que teve o encontro lá das prostitutas, e obviamente sempre tem homossexuais, travestis, né? São encontros muito engraçados também, muito férteis e muito engraçados também.
o passeio era conhecer a nova zona, porque as prostitutas saíram do Mangue e compraram. Elas fizeram uma briga com a prefeitura pagou. Elas pegaram o dinheiro e compraram uma zona delas, elas que administram a zona. Então nós vamos conhecer a zona autogestionada pelas prostitutas. O socialismo no Brasil começou com as prostitutas. E chegamos, então eu conheci a zona. Fiquei muito decepcionada, porque cheguei lá, era tudo tão claro, tinha bexiga. Falei, parece festa de aniversário de criança, entendeu? Nada a ver, meu. Falei, nada a ver. Sabe, a minha fantasia literária, né, de filme, eu achei que ia chegar aquele ambiente de bordel, você estava toda curiosa. Conclusão, não conheço prisão, não conheço hospício, não conheço bordel, não conheço... Entendeu? Eu acho que eu nunca saí da escola e da universidade, né? Mas eu fico muito impressionada que daqui a pouco eu vou morrer e não é, eu estou envelhecendo, não sei o quê. E o meu mundo é muito limitado. Ele é expandido em termos de ideias, de não sei o quê, mas em termos de circulação, não é verdade? Sim. Quer dizer assim, quantas vezes... Favela do Rio de Janeiro, eu fui uma vez numa favela do Rio de Janeiro quando eu tinha 20 anos, eu tinha um namorado que fazia trabalho político na favela, então eu fui lá na favela, entendeu? Mas uma vez na minha vida, então hoje a favela não é a favela de 1970, entendeu? Então eu não sei o que é uma favela, eu nunca fui em Paraisópolis, nunca fui, entendeu? E eu acho que a gente precisava ter um outro tipo de cidade. Eu adoro esses arquitetos que estão discutindo isso. Que a gente tem que ter um tipo de cidade que nos conecte. Não branco com branco, negro com negro, feminista com feminista, gay com gay. Isso é gueto e só cria horror pelos outros, intolerância. Tinha que ter outra construção espacial, arquitetônica, que estimulasse os encontros, favorecesse esses cruzamentos, né? Porque a gente lidaria com a diferença de uma maneira muito melhor, muito mais tranquila, né? Há pouco tempo eu tive que fazer uma palestra para os arquitetos sobre o tempo livre, na Escola das Cidades. E uma garota, no final da palestra, me fez uma pergunta bárbara. Ela não só para mim, ela fez porque tinha um arquiteto, dois arquitetos também. Ela fez mais para os arquitetos, né? E ela colocou uma questão que eu achei fantástico que ela falou. Ela disse assim: esses programas que tiram as pessoas das favelas e constroem casas, essas casas, apartamentos, né? Prédios, assim, e elas vão, conjuntos habitacionais, e transferem as pessoas para os conjuntos habitacionais, elas não estariam interferindo numa forma de viver que antes era muito mais socializada, muito mais misturada na favela, muito mais, vamos dizer, com muito mais troca e muito mais rica do que quando a mulher vai morar, quando a família vai morar, ou a pessoa, não sei, num conjunto habitacional, onde ela vai ficar num cubículo e aí não tem mais aquele espaço da música, da paquera, da bebida, do joguinho de não sei das quantas que tinha na favela. Fantástico, né? Quer dizer, e é verdade. O arquiteto respondeu que, bom, em compensação ela tinha esgoto, ela tinha a canalização da água, ela tinha luz elétrica, mas a higienização é normatização, né? Aí que eu gosto do Foucault, porque não dá para enxergar só progresso nisso, então eles têm condições de saúde melhor, mas a vida ficou muito mais empobrecida, né? Não vai sair samba canção de Noel, né? A vida ficou muito mais empobrecida, não é? Então, e o que eu vejo? Eu vejo que os jovens hoje estão transformando essa ocupação do espaço. Não é à toa que a palavra é occupy, né? Está todo mundo occupying, né? E acho que os jovens estão fazendo isso de outra maneira. Veja São Paulo nos últimos, não sei se de 3 a 5 anos. O carnaval. Né? Eu estava acostumada a carnaval em São Paulo, uma chatice. Né? A gente gosta de ficar porque fica calmo, você pode ler mais, estudar mais, né? Ir ao cinema, mas ninguém na rua, né? Porque as pessoas foram viajar. Agora não. Eu moro ali em Pinheiros, perto da Vila Madalena, tem 500 blocos, 500 grupos, a Benedito Calixto fica assim. E não é só ali, é na cidade. Então, está havendo uma outra ocupação do espaço urbano, como essa coisa do Minhocão mesmo, né? De ter teatro. Eu tô louca para ir lá no domingo, porque tem um pessoal que faz teatro, né? Eu vejo pela televisão, mas eu quero ir lá.
Eu quero, então, eu estou me aposentando para ver se eu diminuo a carga de trabalho para fazer etnografia, assim, explorar mais a cidade, e nesses lugares que eu nunca fui, que eu quero conhecer mais, entendeu? Mas eu vejo a juventude ocupando, mesmo assim, o uso da bicicleta, não é? Te dá uma locomoção impressionante, né? Quer dizer, os jovens pegam a bicicleta, né? Cruza a cidade com uma rapidez e uma... Então, eu penso que há outras formas de ocupação acontecendo, e não é só, em vários lugares e de várias maneiras, né? Hoje eu estava reparando que nas ruas da Vila Madalena, eu estava passando por uma rua na Vila Madalena e em cada poste tem uma decoração. Vocês viram isso? O pessoal pôs flores, pôs um vasinho, pôs uma poesia, não é? Graça! Quer dizer, esse tipo de interferência que você vê muito nos Estados Unidos, entendeu? Torna a cidade muito mais próxima de você, muito mais, uma relação muito mais afetiva, não é, com o mundo, não é, com os animais, com as pessoas. Isso faz a diferença, não é? Faz muita diferença. A compaixão, essa relação de afeto, né? E assim, quer dizer, se São Paulo sempre foi uma cidade muito hostil, né? Assim, sempre foi uma cidade muito cinzenta, muito... Né? Quando eu era criança, as pessoas vestiam marrom e preto e azul marinho, entendeu? E assim, de repente, da década de 70 para cá, a cidade coloriu, a cidade... Então tem muitas conquistas também, né? Apesar dos inúmeros problemas também, né? Então, eu acho, assim... As pessoas falam que eu sou otimista, entendeu? Eu acho que é uma questão de preservação psíquica. Eu preciso enxergar as coisas boas e preciso valorizar as coisas boas. Porque também eu acho que é o que faz sentido, né? Eu não vou ficar perdendo tempo com o que é velho e está desagregando. Então desagrega logo, assim, acaba. Prefiro ver aonde estão nascendo coisas novas, boas, que transformam a nossa relação com o mundo e que humanizam, né? Que humanizam a experiência. Isso eu acho muito bom. Então é isso, professora. Obrigada. Obrigada a vocês. Acho que foi um prazer conversar com vocês e falei mais do que eu vi, mas de qualquer maneira...